pessoas que vivem cada vez mais, que chegam a idosos e estão 20 anos sobrevivos, e, portanto, as pessoas que pagam para todo este mundo são cada vez menos. E é por isso é que o problema demográfico tem a relevância que o autonomiza na nossa conversa de hoje. Sim. É ver que as mulheres cada vez têm menos filhos, que Portugal é o terceiro ou quarto país com uma taxa de natalidade mais baixa, não sei se é da Europa, se é do mundo, e isto é muito importante, quer dizer, daqui a 20 anos não há essa rapaziada na mesma quantidade. Eu estive hoje a ver, para se ter uma noção, em 1960, não vou perguntar em que ano é que as senhoras nasceram, não sei se foi em 60. Não anda longe. Bom, nasceram 214 mil crianças. Neste ano que passou foram 92 mil, não foram? Em 2011 foram 96... Quer dizer, nasceram 120 mil pessoas menos. 120 menos. Doutor Medina Carreira, mas sabe que as pessoas também fazem esta pergunta, o cidadão comum. Mas como é que os casais vão ter filhos? Claro. Se a situação atual é tão desesperante. Isso é óbvio, vicioso. Mas também é verdade, nós vamos ver depois no gráfico, que o nosso declínio, o declínio da fecundidade e o declínio da taxa de natalidade tem décadas em Portugal. Vamos já ver esse gráfico. É um gráfico número 1, não é, doutora Margarida, que a senhora trouxe. Este chamado índice sintético de fecundidade. Ora bem, o que é que isto aqui nos mostra? Começa em 1960. Bem, tinha razão o doutor Medina. Exatamente. Com 1960. Não sei se consegue ver, doutora Margarida, ver? Sim. Eu acho sempre aquilo tão longe. Não, mas o importante é que os nossos espectadores não para a gente falar tem que ver o que está. Está bem, mas o doutor Medina tem aí em cima da mesa. O que é que este índice nos dá? Dá-nos um número médio de crianças nascidas vivas por cada mulher em idade fértil. Sim. E podemos observar no gráfico que e este índice também é um índice que é normalmente utilizado para medir a renovação de gerações. O valor de 2,1 é considerado... 2,1, 2 filhos por 2,1 filhos por mulher, em média. 2,1 filhos por mulher é considerado, digamos, a fronteira abaixo da qual não há renovação de gerações. Ora bem, como é que nós estamos o importante, creio que é dizer que há 30 anos cada mulher tinha 2 filhos e não sei o quê. E que agora tem filho e qualquer coisa. Exatamente. Aliás, verificamos que, por exemplo, em 1976, onde está aquela primeira bolinha verde, há de facto há uma queda, há um movimento... Há uma queda muito grande. Há uma queda muito grande até 1982 e reparemos que é em 1982 que quebramos essa fronteira da renovação de gerações. Segue-se depois um período, novamente, com uma queda também bastante significativa, em 1985. Inicia-se, digamos, um movimento de, no fundo, consolidação da queda da taxa deste índice de fecundidade. Que está nos dias de hoje em 1,36. Em 2011 em 1,36. Abaixo da média europeia. Abaixo da média europeia, com todos os cuidados que as médias merecem. Claro. Porque para termos aqui uma média de 1,57, tendo nós 1,36, haverá um outro país que estará acima de 1,57 para compensar este nós não podemos ficar na fecundidade, senão não fecundamos temos que coisa avançar, nenhuma. Temos que avançar. Temos que andar mais depressa. Mas aqui o que interessa é que cada mulher devia ter 2,1 em idade fértil para a população se manter. Está em um ponto, quer dizer, a população não se mantém. 214 mil em 60, 96 mil em 2011. Sim. Doutor Medina, avançamos para o gráfico 2 ou saltamos para o gráfico 3? Doutora Margarida que sabe. Não, podemos ir ao 2. Vamos ao 2 muito rapidamente. Que compara a natalidade com a mortalidade. Sim, neste gráfico podemos observar o andamento durante este período, desde 1983, o andamento da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade, mas o que é muito interessante vermos é que dá-se a interseção destas duas curvas, algures 2007. Em 2007, o que mostra, digamos, o afundamento da taxa de natalidade que passou a correr debaixo
da taxa de mortalidade. Em 2011, só para termos aqui alguns números, o número de óbitos atingiu 102.848 e o número de nascimentos ficou-se pelos 96.856. E no gráfico o que nós podíamos ver também é que estas duas curvas parece estarem-se um pouco a distanciar, o que significa que num futuro próximo não é de esperar grande, digamos, nem grande nem pequena melhoria em relação a este retrato que temos aqui de 2011. E depois temos a esperança média de vida. Depois temos a esperança média. Bem, isto traz-nos aqui uma notícia feliz. Porque, enfim, feliz, porque no fundo a esperança de vida tem estado a aumentar e isso significa que vamos viver mais tempo e, portanto, é uma notícia feliz. É ótimo, o importante é que possamos viver com qualidade e com dignidade, não é verdade? Ora, o que é que este gráfico nos diz? Diz-nos, dá-nos conta do número médio de anos que uma pessoa com 65 anos pode esperar viver. E o que nós verificamos é que entre 1990 e 2011, portanto, em 2 décadas, a esperança de vida aos 65 anos aumentou tanto nas mulheres como nos homens, embora as mulheres vivam mais, e as mulheres vivem mais do que os homens, como podemos observar aqui pelas curvas. Em cima temos as mulheres, a vermelho, e em baixo temos os homens a azul. Isto é uma discriminação. Isto é uma discriminação. Muito concretamente, podemos dizer que uma pessoa com 65 anos, em 2011, poderá esperar viver, de acordo com a curva verde, mais 18,8 anos. Portanto, enquanto 75, 75, 83. Exato. Enquanto que em 1990, uma pessoa com 65 anos poderia esperar viver 15,7 anos. Há, portanto, aqui um ganho muito significativo de vida. Sim, mas agora atenção, isto é ótimo. Isto é ótimo. Agora, quando o sistema foi concebido e começado a aplicar, as pessoas reformavam-se aos 65 e depois andavam 1 ano ou 2, ou 6 meses, ou 18 meses e morriam. Por conseguinte, as pensões eram pagas por um tempo curto. Hoje não. Hoje as pensões são paga muito mais gente e durante um tempo imenso. Então e aqueles que se reformaram com 50 anos? Bom, esses têm... Sim, mas há alguns políticos até aos 40. Esses vão estar 60 anos a comer. Não, mas durante algum tempo existiu aquela coisa das rescisões amigáveis, em que muitas pessoas se reformaram com 50 anos. Agora, veja bem, o maior número de anos que... Portanto, se essas pessoas morrerem com 83 anos, são 33 anos de pensões a pagar. Exatamente. E o sistema não estava preparado. O sistema não estava preparado para isso. A situação é ótima, é excelente, não é? Do ponto de vista humano, mas coloca o problema financeiro. E perante isto, depois há sim políticos bastante eficazes, entre aspas, como o presidente francês, que achava que 61 anos, ou não sei era demais, então passou para 60. Exatamente. E foi uma promessa eleitoral que ele cumpriu. Quer dizer, eles estão 2/3 dos franceses já pedem para ele ir embora, não é? Como, aliás, era previsível. Mas não é por isso. Não é por isso. É porque também estão a acusar do efeito das políticas de austeridade. Com certeza, mas quer dizer, quem concebe coisas destas e de 75% de impostos sobre rendimentos, realmente não é para durar no Eliseu. Mas há uma coisa que me causa alguma curiosidade. Como é que fazem, por exemplo, os japoneses, que são o povo centenário do mundo, que vivem em média, até aos 100 anos ou mais? Esses também têm reforma. Bom, você também é capaz de chegar aos 60. Nós estamos a falar de 65. Nós, apesar de tudo, agora com o próximo gráfico... Não, mas como é que eles conseguem manter o seu sistema de segurança social? Estes povos em que as pessoas já vivem até aos 100. Se nós conseguíssemos saber dos nossos, já estou como o Dr. Medina Carreira... Não, mas o Dr. Medina Carreira está sempre a dizer que nós precisamos olhar para os exemplos estrangeiros. Tem sistemas... Sim, mas você, Japão é longe daqui. Você já faz um salto para os antigos. Não, estou a falar do Japão porque realmente são considerados... Não, mas os japoneses, como você sabe... é que não tem um modelo
idêntico, não tem um modelo idêntico ao nosso. Essa é a resposta. Aqui não há milagres. Não é? E os japoneses metem-se nos tubozinhos, assim nos nichos, e dão lá. E tem uma coisa no Japão. Vai lá pôr um português num tubo metido num nicho. Não aceita. Não aceita. Mas no Japão, curiosamente, não só se vive muito mais, como também há uma grande queda das taxas de natalidade. Portanto, também, por isso é que me faz alguma curiosidade. Mas o sistema não é o mesmo. Porque eles também têm problemas de natalidade, também estão, apesar de serem extraordinariamente desenvolvidos, também estão em recessão há uma década. Sim, há bastante tempo. E, no entanto, as pessoas vivem até aos 100 anos e provavelmente com algum apoio do Estado. E vivem relativamente bem, porque no Japão vive-se bem, não é? Muito bem. Sim, mas lá tem-se produtividade e tem-se indústria. É verdade. São países que geram, é um país que gera riqueza. Doutora Margarida, o que é que nos diz o gráfico seguinte? Olha, o gráfico de vida, projeções. Deixa-nos tranquilos, no sentido que nos avisa de que vamos viver mais tempo e, portanto, os ganhos de esperança de vida vão continuar. Podemos ver aqui que num período de cerca de 40 anos, por exemplo, um jovem de 28 anos, que agora tem 28 anos, pode esperar viver, quando atingir os 65 anos, em 2050, poderá viver qualquer coisa com mais 24 anos. A seguir aos 65. Por exemplo, uma pessoa... 75, 85, 89. 90 anos. Sim, 89 anos, exatamente. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa com 43 anos, com 43 anos, atingirá 65 anos em 2035, não falta muito, e em 2035, o que esta projeção nos dá é que essa pessoa vai viver mais de 22 anos, portanto até aos 87 anos. É claro que nós estamos salvos que a Constituição garante que nós vamos viver efetivamente esta longevidade. Não, esta ironia do último na carreira tem a ver com o facto de colocar a questão como é que se paga a reforma das pessoas. Exatamente. Como é que nós vamos pagar estas boas notícias? É um problema seríssimo. Eu vejo aí gente animada. Isto não é um grande problema. Não vou dizer. Doutor Dina Carreira, vê alguém que esteja animado com isto? Sim, relativamente. O problema financeiro? Sim. Acho que não, acho que as pessoas já perceberam. Doutor Dina Carreira, o que eu vejo é que, na verdade, sempre otimistas. Face a este problema, não é? O que nós o que temos tido dificuldade ao longo do tempo é em alterarmos a nossa forma no fundo, de pensar e a nossa forma de encararmos este problema. Não adianta fazer como a avestruz, que mete a cabeça debaixo da areia. O que é importante é que, perante um problema, tenhamos a capacidade de pensar e de fazer de maneira diferente do que aquilo que temos feito até agora. E, portanto, nós temos aqui um problema de dificuldade de nos adaptarmos, dificuldade de percebermmos que temos que mudar. Agora, a verdade é esta, é que a situação de crise que vivemos e a situação financeira que temos é implacável. E, portanto, perante a evidência da realidade e dos números, temos que ser nós a mudar. Temos que fazer um esforço, para mudar. Não, isso percebe-se quando nós olhamos para o pano de fundo da nossa política. Os governos vêm para estar quanto tempo? Uma legislatura. 4 anos? Ou se ganhar, ou enfim, daqui para diante, não sei se algum vai chegar a 4, mas enfim. Seja como seja, as pessoas vêm e dizem, bom, isto para 4 anos dá. Até na proximidade das eleições aumentam as pensões. É assim. Porque não há responsabilidade política. Mas isso é o que distingue os grandes estadistas. É que os grandes estadistas pensam no futuro, não pensam no presente. Mas é que já não nascem grandes estadistas, como é sabido. Porque é o seguinte, isto tem um pano de fundo político que é de irresponsabilidade. E sobre isto tudo, nos últimos anos, levou-se o Estado à falência. Como se isto tudo já não fosse um grande problema e uma grande complicação para todos nós, ainda levaram o Estado à falência. Percebe? A demografia já não chegava, a economia em baixo já não chegava, pois ainda por cima nós endividamos até, já não é a raiz dos cabelos, é acima dos cabelos, percebe?
conseguinte, este é o estado em que nós estamos. E isso explica-se porque os partidos políticos que querem tomar o governo só lá vão estar um tempo. Por conseguinte, isto deve dar e tal. Mas a tamancadelas, entre aspas, haverá dinheiro para enganar o pagode. E, portanto, é esta falta de responsabilidade de fundo que justifica que não se mexa nisto.